como pensar essa questão da identidade racial e da afirmação dos negros e depois mesmo em relação à questão das mulheres, né, como sujeitos da história, né? Isso é um tema sensível, né, tendo em vista que muitas vezes a própria historiografia, ainda que com perspectivas políticas progressistas e críticas ao conservadorismo, muitas vezes a historiografia também não conseguiu perceber a presença desses grupos subalternos, né, em momentos históricos importantes. Seja porque eles não tiveram voz à época, portanto produziram poucos documentos, deixaram poucos documentos, seja porque o tipo de voz que eles produziram não foram valorizadas pelos historiadores, né, por se constituir muitas vezes em vozes, em documentos, em testemunhos que não foram institucionalizados como documentação histórica legitimada pela historiografia mais tradicional. Então, o desafio de você estudar negros e mulheres, entre outros sujeitos, né, que não tiveram voz em muitos momentos históricos, né, ou que tiveram voz, mas não foram ouvidos, né, vamos dizer assim, é exatamente como analisar o papel ativo e, ao mesmo tempo, subordinado desses grupos, né? Porque um enfoque mais para um lado ou mais para o outro, você ou idealiza a presença desses grupos, a ação na história desses grupos, ou neutraliza a presença desses grupos, né? Isso vale não apenas para negros e mulheres, mas, no geral, para quando você vai estudar um sujeito que foi invisibilizado ao longo da história, né? Então, o historiador hoje ele tem esse desafio de perceber, né, a tensão entre exatamente estrutura e agência, né? Ou seja, a posição estrutural desses grupos na sociedade de uma determinada época e, ao mesmo tempo, a capacidade que esses grupos, né, a capacidade de ação desses grupos na tentativa de lutar contra as opressões e contra o silenciamento ao qual foram, enfim, submetidos, né? Tá claro? Quer dizer, então é uma questão teórica importante que a historiografia sempre enfrenta, quer dizer, como... E aí, eventualmente, não se trata de escolher estrutura ou agência, ou seja, um foco mais estrutural, né, que tende a entender como a ação desses grupos na história como determinada pelas estruturas, ou uma ação que hipertrofie a capacidade de agência deles, de superar as estruturas só com base numa afirmação subjetiva. A dificuldade da historiografia, a dificuldade teórica, é equilibrar essas duas perspectivas, mesmo que às vezes opte por uma ou por outra, né? Ok? E essa questão, repito, não vale não apenas para discutir identidade racial e ação social, mas também identidade de gênero e ação social, né? Então, essa tensão entre a posição estrutural e a capacidade de ação, ela é um elemento teórico importante para a gente pensar a presença desses grupos na história, né? Por que eu estou falando que eles foram muitas vezes silenciados? Porque mesmo historiadores, por exemplo, dentro da tradição de esquerda, que sempre tiveram mais sensibilidade, né, para os grupos subalternos, né, na ordem social, né, mesmo esses historiadores, muitas vezes, têm dificuldade em, por exemplo, dentro da discussão sobre classe social, identificar a ação específica das mulheres ou dos negros, né, por exemplo. Então, não se trata só de uma historiografia de esquerda ou de direita, conservadora ou progressista, né, sensível ou não às lutas dos de baixo, mas principalmente um olhar específico sobre determinados grupos que, mesmo dentro de lutas populares, foram silenciados, né? Caso famoso, por exemplo, né, na Revolução Francesa, né? E você tem uma atuação das mulheres que, por exemplo, só agora vem sendo mais destacada, específica das mulheres dentro daquele evento, né, tomado como um evento universal, né? Ou mesmo a atuação das mulheres no movimento operário, que é o tema, inclusive, de um dos textos da aula de hoje, né? Ou a atuação dos negros dentro do movimento operário, né? Ou a discussão específica do lugar do negro na construção da cultura nacional popular brasileira. Tudo isso, né, nos últimos anos é que vem sendo trabalhado, né, à medida que a própria historiografia vem construindo novas abordagens de objetos em relação a esses grupos, né? Mas muitas vezes, historicamente, né, esses grupos não tiveram, né, visibilidade. Vejam, o fato de não terem tido visibilidade na historiográfica não quer dizer que não atuaram na história,
Tomem sempre cuidado com essa tensão, né? A atuação na história não se traduz em visibilidade historiográfica, né? E às vezes o excesso de visibilidade historiográfica tende a hipertrofiar ações pequenas na história. Isso pode acontecer também, né? É o que Legoff chama de monumentalização do passado, né? Então, o desafio teórico do historiador é sempre equilibrar criticamente essas tensões, né? Bom, aqui, em relação à questão racial no Brasil, sobretudo ligada à presença afrodescendente, né? Uma pequena baliza histórica, né? Para a gente identificar, né? Os momentos de luta, de afirmação, de tensão, né? Enfim, desses grupos. Primeiro, sempre prestar atenção na desagregação do sistema escravista. Eu insisto muito nesse tema desde o começo do curso. Quer dizer, a desagregação do sistema escravista no Brasil, ela em grande parte explica a República, explica as relações sociais na República, explica os jogos de exclusões políticas e sociais e grande parte também explicará o lugar dos afrodescendentes no começo da República, principalmente. Então, o período que vai de 1871 a 1888, ou seja, da Lei do Ventre Livre até a abolição, é um período crucial, né, para se entender como se deu a passagem do Império para a República e como que se reposicionou, né, como foi reposicionada a relação social que envolve raça, gênero, né, mas principalmente raça, né, e sociedade, né, vamos dizer assim. Um fato que é muito interessante, que vem sendo destacado na historiografia, é porque, né, muitos negros se identificavam com a monarquia essa que tinha, né, sido responsável pela manutenção do sistema escravista até quanto pôde, né? Então, para alguns republicanos, no começo do século, né, no começo da República, desculpa, né, para alguns republicanos, isso era expressão de uma ignorância dos grupos afrodescendentes. Como que esses grupos apoiam a monarquia, se a monarquia, né, está organicamente identificada com a escravidão, né? Então, exemplo, por exemplo, a Guarda Negra, né, que se constituiu depois da abolição, que era uma guarda, uma espécie de guarda de proteção da princesa Isabel, né, e que era monarquista, e que muitas vezes dissolvia comícios republicanos na base da capoeira, né, na base do tapa. Então, isso gerou uma tensão entre alguns republicanos e grupos societários negros, né, e que acabou se tornando uma questão historiográfica mal resolvida, que agora vem sendo enfrentada, né. Eu retomo aqui o artigo do Antônio Guimarães, né, que a gente já até trabalhou no curso, né? A República de 1889, Utopia de Branco, Medo de Preto, né? Em que ele destaca de uma maneira bastante original o medo dos negros da reescravização que viria junto com a República, que hoje parece uma coisa um tanto quanto estranha, mas que talvez à época não fosse tão estranha assim, tendo em vista o perfil ideológico dos republicanos, né? que constituíam a elite republicana, né? Sobretudo dos fazendeiros, que até bem pouco tempo, né, antes da proclamação da República, se identificavam com a escravidão, né? Então é interessante que esse medo social dos negros, né, em relação à reescravização, ou seja, a anulação da lei áurea, né, é um tema que parece um delírio, parece uma paranoia social, mas que talvez fosse um tipo de leitura política desses grupos em relação à República, né? E é interessante que, das três palavras-chave né, do republicanismo, né, no século XIX, liberdade, igualdade e fraternidade, né, os negros, segundo esse artigo, farão uma leitura muito específica do que significava a liberdade, né, sobretudo liberdade individual, né, liberdade para o seu grupo racial, né, enquanto os grupos republicanos brancos enfatizavam a igualdade jurídica, principalmente, que não se traduzia necessariamente em igualdade substantiva, né? Até porque os grupos de ex-escravizados que foram libertados não tiveram acesso à educação, nem à terra, nem à propriedade. Portanto, eles foram excluídos, né? E não acabaram tendo poucas oportunidades de se inserir na sociedade republicana que se construía. Repito que
Tal como em outras partes do mundo, nesse momento também vimos surgir no Brasil o racismo científico, sobretudo no final do século XIX, né? Início do XX, né? E que foi aí, por exemplo, um livro importante de entrada aí no tema, é O Espetáculo das Raças, da Lia Schwartz, que mapeia esse debate no final do XIX e comecinho do XX, né? E que, não por acaso, né, muitos dos que defendiam, né, o racismo científico, o cientificismo como forma de explicar o Brasil, eram intelectuais identificados com o republicanismo, né? E que reivindicavam, né, uma nova forma de pensar o Brasil com base em duas categorias, raça e meio geográfico. Ou seja, não por acaso duas categorias que eram vistas como impeditivos à civilização, né? Ou seja, o Brasil jamais seria civilizado porque o seu território nacional se confundia com o meio tropical e a sua sociedade era marcadamente mestiça. Então havia todo um conjunto de autores, né, Silvio Romero, Araripe Júnior, que ora enfatizavam raça, ora enfatizavam meio, ora os dois, na discussão sobre os desafios à construção de uma ordem civilizada no Brasil, né? Lembro que esse tema da civilização era uma obsessão das elites no final do XIX e começo do XX, né? Quer dizer, se um país não conseguisse implantar uma civilização à europeia, ele estava fadado ao desaparecimento histórico. Era quase uma crença, uma profissão de fé dessas elites, né? E nisso também, esse processo veio acompanhado de muitos preconceitos, obviamente. Então a mestiçagem era um desafio à civilização e, portanto, muitos intelectuais eram sensíveis à tese do branqueamento da população, né? O branqueamento era o tema muito forte entre o final do século XIX e começo do XX, né? No caso brasileiro, obviamente, a imigração, a presença maciça, a partir de 1890, de milhões de brancos que vinham da Europa, brancos pobres que chegavam da Europa, em muitos casos esses grupos eram vistos como estoques populacionais para realizar o branqueamento, né? E é interessante, eu sempre retomo essa discussão, que pelo menos até o final do XIX, né, havia uma discussão sobre o sentido do branqueamento, né? Se o branqueamento seria conseguido pela mestiçagem ou pelo isolamento, pela segregação. Isso é um tema, um debate importante entre esses grupos. Quer dizer, alguns defendiam que a mestiçagem poderia abrir o caminho para o branqueamento da população. Ou seja, negros e brancos se casando, se misturando, enfim, né, tenderiam a gerar indivíduos cada vez mais brancos, né, muito mais próximo de uma teoria da cor do que propriamente uma teoria genética, né? E havia outros grupos que diziam não, né? Sobretudo depois das descobertas das leis da genética, os grupos que defendiam segregação acabaram supostamente se fortalecendo, né? Porque diziam não, a mestiçagem ela não apenas não garante o branqueamento, como ela enfraquece a população. Enfraquece a saúde, enfraquece o vigor, enfraquece a moral, né? Então vejam que é muito difícil a gente pensar nesses termos, mas o discurso científico da época ele era estruturado com base no preconceito, né? E retroalimentava o preconceito, né? Repito, a crítica talvez a esse tipo de articulação entre preconceito e ciência, ela vai ter que esperar até pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, nesse debate centrado na questão racial, né? Aí destaco a importância de um texto que é fundamental nessa crítica, que é do Claude Lévi-Strauss, né? Que é o Raça e História, né? Texto de 1950, em que ele exatamente vai produzir uma grande reflexão antropológica sobre a fragilidade desses argumentos científicos em torno do racismo até a primeira metade do século XX. E não por acaso é um texto que foi produzido a pedido da ONU, da Unesco, né, para legitimar o processo de descolonização da Ásia e da África. Então vejam que é inseparável esse debate, né, essa crítica, né, dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, da violência colonial, né? A gente hoje fala muito dos holocaustos na Segunda Guerra Mundial, do holocausto da Segunda Guerra Mundial, né, dos genocídios na Segunda Guerra Mundial, mas uma parte da historiografia esqueceu os
genocídios coloniais. Né? Muito do que aconteceu na Europa ou na Ásia durante a guerra já vinha sendo preparado antes, nas relações entre metrópole e colônia. Né? O caso mais famoso, notório e trágico foi o caso do Congo, né? No final do século XIX, em que calcula-se 10 milhões de mortos, né, no processo de exploração que a Bélgica, né, construiu na África, no Congo. Né? Então, os chamados holocaustos coloniais, eles constituem né, que foram silenciados por muito tempo, né? Eles hoje estão sendo resgatados como parte dessa história aqui, legitimada pelo racismo científico. Né? Na Ásia também, não é? Obviamente, sobretudo durante o processo que desagou na Segunda Guerra Mundial, a tensão, por exemplo, do Império Japonês e a China, né? Também tem capítulos de racismo, só que numa outra versão, numa versão asiática. Né? Vejam que não é só uma questão europeia aí nesse sentido. Né? Ela vai ter desdobramentos traumáticos, né, violentos em várias partes do globo. Né? Então vai misturar imperialismo, ideologias de civilização, eugenia, racismo. Né? E no caso brasileiro, toda essa discussão está colocada à mesa. Só que no Brasil construiu-se um modelo, né, que é o racismo sem segregacionismo legal, legalizado, ou seja, segregacionismo apoiado em leis. Né? Então, o racismo brasileiro, o racismo que vigorou na sociedade brasileira e que acabou também gerando uma exclusão, né, dos afrodescendentes, ele não será acompanhado por segregação legal. Esse é um dado muito importante para a gente pensar. Né? Ao contrário da África do Sul, né, a partir dos anos 40, ao contrário dos Estados Unidos, né, desde pelo menos 1877, desde da reconstrução do Sul, né, ou da desocupação militar do Sul, né, escravista, né, depois da Guerra Civil Americana. Nesses lugares se construiu o segregacionismo legal, para separar brancos e negros. Legal, não legítimo, né, necessariamente. Segregacionismo amparado em leis. No Brasil você não tem isso. Há um racismo cotidiano, né, uma prática racista, mas que nunca teve propriamente formulação legal. Né? Então isso cria um outro tipo de desafio à questão racial no Brasil. Né? Por isso, inclusive, que se alimentou por muitos anos a ideia da democracia racial. Porque não há segregacionismo. Né? Agora, o fato de não haver segregacionismo, né, não quer dizer que não haja racismo. É essa confusão que hoje está sendo discutida nas ciências humanas, na história, nas ciências sociais. Né? Lembrando que após a abolição, né, o que é a pós-abolição? Aquele período que vai de 1888, aí, 14 de maio de 1888, até final do século XIX, é um período muito traumático de reposicionamento dos ex-escravos na sociedade. Né? Ora, reiterando-se relações serviços, né? Relações patriarcais, ora, ensejando deslocamentos populacionais desses ex-escravos em direção às cidades, né? E reorganização nos próprios grupos afrodescendentes, reorganização familiar, societária, comunitária. É um período que foi bastante estudado, sobretudo pela Hebe Matos, né? E, segundo Hebe Matos, o pós-abolição, esse período exatamente aí dos 10, 15 anos após a abolição da escravatura no Brasil, é um período crucial para se entender o tipo de cidadania e o tipo de exclusão social que a República chancelou. Exatamente nesse período que você tem fim da escravidão, imigração em massa, basicamente de brancos. Os japoneses chegaram no Brasil em 1907, né? Mas já em 1890 há uma imigração em massa de espanhóis e italianos, principalmente, portugueses também, mas sobretudo espanhóis e italianos, né? Brancos, né? E toda uma construção, né? Uma afirmação paulatina dessas ideologias civilizacionais e, mais para frente, eugenistas. Então vejo que o tema da raça, né, no Brasil, ele é constitutivo da experiência republicana no seu início. Né? Então a gente normalmente aprende
história política da República e deixa esse tema da raça em um capítulo à parte. Mas, na verdade, né, na história efetivamente ocorrida, esses temas se imbricaram. Né? Raça, construção de cidadania, exclusão do afrodescendente, imigração. Né? São capítulos que, obviamente, para fins didáticos, estudamos de maneira segmentada, mas é preciso que a gente tenha essa perspectiva de integrá-los numa reflexão, para entender o Brasil republicano no seu início. Bom, paulatinamente a exclusão dos ex-escravizados, né? A exclusão do negro, né? Ao racismo cotidiano, ainda que sem segregacionismo legal, né? Os negros se organizaram politicamente, que é o tema de dos textos da aula de hoje, né? Flávio Gomes. Né? E o período, portanto, que vai do final do Império ao Estado Novo foi marcado pelo surgimento de várias associações civis, né? E pelo surgimento de uma imprensa feita por e dirigida para os chamados homens de cor, os negros. Então isso que é interessante, porque no momento em que se afirma a exclusão, né? No momento que se constrói a exclusão moderna no Brasil, ao mesmo tempo há uma forte presença de movimentos sociais negros, de uma imprensa negra. Eu vejo que, em princípio, parece uma contradição, mas não é. Né? Exatamente a percepção de que o novo arranjo político exigia um reposicionamento desses grupos, algumas lideranças, letradas principalmente, mas não apenas, mas sobretudo as lideranças letradas, né? Ou seja, que dominavam a língua escrita, vão se tornar, né? Vão se organizar, né? Em associações civis para colocar a questão racial dentro da agenda política brasileira. Né, republicano. Né. Esses espaços de organização e solidariedade reuniam setores letrados da população afrodescendente, em meio à massa de analfabetos. Né. Então vejam, grande número de analfabetos entre os afrodescendentes, há um dado aqui de 1918, cerca de 2/3 da população afrodescendente era analfabeta. Né. 66%, 70%. Né. E isso se deve às condições sociais de reprodução da força de trabalho, quer dizer, ou escrava ou precária, né? Porque os negros saíram da escravidão e foram absorvidos em trabalhos precários, normalmente trabalhos braçais, né? E trabalhos menos qualificados. O trabalho qualificado ficou mais restrito aos imigrantes brancos. Né? E também as dificuldades institucionais de acesso às escolas privadas e públicas, ou seja, havia uma espécie de barreira, né? Informal, né? Mas claramente delineada, de acesso aos negros à escola. Né? Mesmo não havendo segregação legal. Então essa é uma questão importante. Né? Havia uma dificuldade de você, seja pela pequena rede escolar pública, seja por formas de você excluir, várias formas, né? Desde, por exemplo, em alguns casos, né, acontecia, o diretor da escola proibia a entrada de crianças descalças na escola, nas cidades do interior. Se você pensar que boa parte da população negra vinha do campo, era um camponês, não tinha sapato, né, você proibia a presença de uma criança descalça, era criar informalmente uma barreira racial, né, mesmo sem ser enunciada como tal. Né. Okay? De todo modo, constituiu-se uma elite letrada entre os negros que foi muito importante para explicar esse ciclo de movimentos sociais da primeira metade do século XX no Brasil, final do século XIX e primeira metade do século XX, que colocavam o tema do preconceito. Todo o foco desta imprensa será a denúncia do preconceito racial e a afirmação da dignidade do homem, né, da pessoa negra. Né? Agora, como até alguns depoimentos de militantes dessas organizações apontam, né, havia uma grande dificuldade de comunicação desses militantes negros que atuavam na imprensa do movimento negro no começo do século em relação à massa analfabeta, né, dos afrodescendentes. A questão que se coloca aqui é o seguinte, né, e é um desafio para a historiografia. Quais as outras formas de organização dos afrodescendentes que não passavam necessariamente pela
imprensa escrita ou pelos movimentos sociais constituídos por uma elite letrada. Né? Então, essa é uma questão interessante, porque, em grande parte, muitas associações culturais, recreativas, né, compostas basicamente por negros, por afrodescendentes, terá um papel importante na afirmação da dignidade, né, racial, né, da denúncia do preconceito, né, mesmo sem passar por esse tipo de ação social aqui mais formalizada. Por exemplo, um exemplo muito famoso, escolas de samba, né, ou associações carnavalescas, ou grupos de danças dramáticas. Não tinha nada a ver com esse tipo de movimento, era uma outra tipologia, era um movimento cultural, mas que trazia, de maneira explícita ou não, a questão da dignidade racial, da denúncia do preconceito. Né? O samba, a história do samba brasileiro se confunde com essa questão. Né? Há inclusive uma narrativa heróica do samba hoje em dia, né? Que é o samba até 1930 sofreu preconceito, era proibido pela polícia. Não era bem assim, né? Mas essa narrativa heróica que destaca essa afirmação social do samba para toda a sociedade brasileira, indo além dos grupos étnico-raciais, né, de origem, né, ela um pouco exemplifica um tipo de ação social protagonizada, agenciada por afrodescendentes que não passa por esse tipo de movimento, né, que seriam os movimentos, as associações civis, né, de atuação sobretudo na imprensa ou pela palavra escrita, pela organização política mais tradicional. Né? Tá claro isso? Quer dizer, isso é um desafio para a historiografia, também identificar a luta contra o preconceito e pela afirmação, né, do afrodescendente em movimentos que supostamente não explicitavam a questão como esses grupos, como, por exemplo, né, a Frente Negra Brasileira, mais famoso desses grupos, organizado em 1931. Né? Aqui algumas entidades, havia uma entidade muito importante, o Centro Cívico Palmares, em 1926, e, como eu disse, o mais famoso movimento social da primeira metade do século, né? Talvez que tenha maior volume, né? A Frente Negra Brasileira. Né? É muito curioso porque a história da Frente Negra Brasileira, uma parte desse grupo vai se aproximar inclusive da extrema-direita, integralista. Né? Então vejo que aparente contradição. Né? Quer dizer, uma parte do mais importante movimento social negro no Brasil vai se aproximar do grupo mais conservador, mais à direita, que atuava nos anos 30, que era o integralismo. Nós vimos na aula passada que o integralismo, né, em que pese a seu elogio à sociedade tradicional no Brasil, a sociedade patriarcal, toda aquela idealização da escravidão, do índio, né, e obviamente que defendia uma ordem tradicional, ele nunca explicitou, por exemplo, a questão do preconceito racial. Né? Não era um tema, quer dizer, ao contrário da extrema-direita, de outros grupos de extrema-direita no Brasil e na Europa, sobretudo, o integralismo não era pautado pelo arianismo, embora houvesse também arianistas no Brasil ligados à direita. Né? O integralismo se pautava numa certa ideologia ultraconservadora da mestiçagem. Então, veja como o jogo era complexo, né? O que em parte explica por que certos grupos negros vão aderir ao integralismo. Isso dá uma cisão, obviamente, dentro da Frente Negra, né? Não é uma questão resolvida, né? Mas ela soa estranho, né, que, né, os negros se aproximassem da extrema-direita, quando, na verdade, né, talvez o grupo que mais denunciasse o preconceito era exatamente o grupo de esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. Né? Quer dizer, a ANL, ela vai colocar a questão do racismo, a questão do preconceito, em termos muito mais fortes, né? E, obviamente, também vai agregar uma série de grupos, né? No Rio de Janeiro, principalmente. Em São Paulo, onde era o principal foco de atuação da Frente Negra Brasileira, né? A perspectiva, segundo o Flávio Gomes, era muito mais assimilacionista. Ou seja, de não afirmar a diferença, de dizer, somos iguais, podemos fazer a mesma coisa que vocês, brancos.
Então, a chamada perspectiva assimilacionista. Né? Devemos contribuir com a sociedade nacional. Podemos e devemos contribuir com a sociedade nacional. Agora, a agenda construída pelos movimentos negros ela vai ser diferente conforme a região do Brasil. Porque em cada região também, a pós-abolição teve um tipo de encaminhamento. Né? Então, por exemplo, enquanto em São Paulo e no interior de São Paulo a população negra foi excluída dos postos de trabalho mais valorizados, né? Ou foi excluída dos postos de trabalho, ponto, que ficou mais ligada ao serviço doméstico, ao trabalho precário, né? Complementar, né? Muito forte em São Paulo e no interior. Em Santos, no Rio de Janeiro ou em Salvador, basicamente foi a população afrodescendente recém-libertada, né, da escravidão, que vai constituir a base dos trabalhadores portuários. Né? Que, por sua vez, lá nos anos 20, 30, sobretudo nos anos 30 e 40, será uma importante base comunista. Né? Só lembrar do Jubiabá, do Jorge Amado, né? Romance 38, se não me engano, em que ele exatamente vai, né, falar do comunismo pelo viés, né, tendo como herói, né, o negro. Né? Então vejam, Maranhão, por exemplo, a questão era outra. Né? Se constitui, por exemplo, um campesinato, né, descendente de escravos, vivendo em condições bastante miseráveis, mas, né, uma presença negra, afrodescendente muito forte. Então, para cada região do Brasil também é preciso pensar como que o pós-abolição foi assimilado pela sociedade local. Né? No caso de São Paulo, o que se aponta na literatura é que exatamente há um processo de construção de invisibilidade da presença negra, sobretudo na cidade, muito forte, o que explica, em parte, inclusive, o apagamento do samba paulistano, né? Foi objeto de uma dissertação, inclusive, recentemente defendida aqui no IEB. Né? Ao contrário do Rio de Janeiro, em que você tem a afirmação do samba como música da cidade, e posteriormente música brasileira, né? Ela se dá à medida em que também há uma afirmação da população afrodescendente. Ora afirmando sua identidade, ora construindo um discurso um discurso de presença na cidade, né? De parte da paisagem urbana como um todo. Né? Tá? E vejam que essas questões dos anos 30 e 40 vão se encaminhando para o imbricamento da questão racial, a questão afrodescendente e da construção da identidade nacional. Né? A partir dos anos 30, né? Com a afirmação da Era Vargas, o discurso da mestiçagem passa a ser oficializado, passa a fazer parte da elite, de uma parte da elite política. O que isso não significa dizer que o racismo, ou mesmo dentro do Estado, a presença de eugenistas e segregacionistas não fosse importante. Tá? Há um mito no Brasil que a partir de 30, né, a mestiçagem, o discurso da mestiçagem, né, sufoca o discurso racista. Isso é mito. Né? É só pegar a imprensa nos anos 30 falando sobre o samba, nos anos 30 e 40, que vocês vão ver que o discurso racista é explícito. Não é nem escamoteado. Né? Há um episódio, por exemplo, nos anos 40 e 41, no Brasil, quando o Walt Disney, né, enfim, que já era um importante nome da indústria cultural americana na época, vem ao Brasil, né, parte da política da boa vizinhança, né, Estados Unidos e Brasil, por conta da Segunda Guerra Mundial. O Walt Disney vem ao Brasil e alguns intelectuais no Rio de Janeiro o levam para o Morro da Portela, Morro da Portela. Né? E para ele, enfim, ver a escola de samba. Né? E uma parte da imprensa carioca reage violentamente a essa visita, né? Dizendo o seguinte: como assim levam lá o americano para ver negros? Né? Os caras escrevem assim, desse jeito. E se ele resolve fazer um desenho animado mostrando o Brasil, né, como uma terra de negros? Olha, veja, 1941, hein?
já Estado Novo, era Vargas, samba como identidade nacional, pós-Aquarela do Brasil, o racismo era explícito. Né? Então, é nesse contexto que esses grupos estão atuando. Né? Uma luta contra a invisibilidade, uma luta por dignidade e uma luta contra o preconceito que se tensionava entre a afirmação da diferença, de uma identidade própria, e o assimilacionismo, ou seja, fazemos parte de um todo. E é aqui, exatamente no momento também que está se afirmando a ideologia da mestiçagem e da democracia racial. Né? Mas que, repito, ela convive com o racismo explícito, principalmente na imprensa, né? E mais forte em algumas cidades do Brasil do que em outras, mas igualmente presente em todo o território nacional. Né? Okay?